Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Esses dias eu tive uma enxaqueca muito forte e Deus falou comigo através dessa enxaqueca, de uma dor. Quanto vale o milagre? Quanto vale a sua visão? Quanto vale o seu ouvir? Caminhar, a sua autonomia. Jesus curou os enfermos no passado, coxos, ressequidos, e cura hoje também. A meditação da palavra de Deus hoje é no livro de Mateus, capítulo 9. E entrando no barco, passou por outra banda e chegou à sua cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensai mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus. Esses dias, tive uma enxaqueca. Tomei diversos remédios, fiz repouso, fiquei no escuro, quietinha, e nada melhorava. Fui até a farmácia para comprar um remédio. E a minha cura custou R$18. Um remédio para enxaqueca, e a cura aconteceu. Mas nesse momento, meu milagre, minha cura, teve um preço. Mas dinheiro nenhum compra a paz, compra o sono. O impossível somente Jesus pode operar. E as coisas em nossa vida podem mudar de repente. Hoje, pela manhã, eu e minha mãe saímos fazer uma caminhada. E no meio do caminho, ela teve uma queda. Caiu um tombo. De repente, ela estava do meu lado, de repente não estava. Não foi nada sério, mas ela machucou a perna, o joelho e o pé. E nesse momento eu pude ajudá-la. Minutos depois passou o meu esposo. Deus livrou de uma queda maior, de uma fratura. Tivemos um livramento, graças a Deus. Tivemos a provisão que o meu esposo passou naquele momento na rua. Qual é a possibilidade, né, de acontecer as coisas ao mesmo tempo? E Deus nos socorreu naquele mesmo momento. As nossas orações não são em vão. Nós oramos, nós clamamos, e Deus ouve nossas orações e nos guarda. Mesmo no momento da dificuldade, Ele proveu, Ele nos ajudou, e ela já está em casa, medicada e se recuperando. Mas o ponto que eu quero levantar nesse momento é em relação ao de repente. O de repente, tudo pode mudar na nossa vida, tanto para bem como para mal também. Os problemas acontecem de repente, às vezes a gente sai bem, acordamos um dia bom, tranquilo, fazer uma caminhada pela saúde, e de repente acontece algo que muda toda a nossa vida. Tudo aquilo que a gente planejava naquele dia pode mudar por um momento. De repente, tudo pode mudar. O Evangelho anuncia: Jesus está voltando. Nós não sabemos quanto tempo, podemos ter muitos anos, mas para alguns pode ser de repente. Você está preparado para a vinda de Jesus? Está preparado para não estar aqui de repente? O de repente pode ser a qualquer momento, para qualquer pessoa. Vamos buscar a Deus hoje, orar a Deus, clamar a Deus. Jesus fez o impossível na minha vida, muitas vezes. E você, reconhece os milagres diários que você tem, ou viver, enxergar? Uns minutos antes da queda, a minha mãe tinha falado sobre que ela não precisava de ninguém. A gente estava falando sobre todos nós corremos o risco de depender de alguém em algum momento. E o quanto isso é difícil, tanto para aquele que cuida, como para aquele que é cuidado. E ela: não, eu estou bem, eu não vou precisar de ninguém para me cuidar, não sei o quê. E de repente ela caiu, e de repente eu fui o socorro dela, de repente precisou de outra pessoa para conduzi-la. E tipo assim, a gente não está preparado para depender de alguém. A gente não quer depender de ninguém. E às vezes a vida nos conduz a depender de alguém em alguma situação da nossa vida.
depender de um médico, depender do enfermeiro, depender de vizinhos, depender da sua mãe, do seu pai, depender do seu filho. Todos nós dependemos de Deus, primeiramente, mas somos levados em situações que não dependem de nós. Não depende de nós escolhermos, irmos, ficarmos, levantarmos, deitarmos, nos alimentarmos. Dependemos exclusivamente dos outros. Isso é tão difícil para todos, não? Esse de repente tudo mudar, de repente você precisar de alguém. Vamos depender e precisar somente de Jesus, vamos clamar a Ele, que Ele nos proteja, que Ele nos guarde, que Ele nos ilumine, nos mostre os milagres diários que recebemos diariamente e muitas vezes não enxergamos esse milagre. Eu enxerguei o milagre naquele momento, minha mãe quase caiu, bateu o rosto, quase teve uma fratura. Teve um machucado, ela tá mancando ainda, tá com um pouco de dor, mas eu imagino que poderia ter sido muito mais grave. Mas graças a Deus, Deus livrou e Deus proveu socorro imediatamente. Deus é bom o tempo inteiro, Ele nos cuida e nos zela. Nossa oração sobe aos altos céus rapidamente quando clamamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Clame a Deus, ore a Deus. Se você está afastado de Deus, volta para a casa de Jesus hoje. Ele sente saudades de ti, Ele é um Pai amoroso, zeloso e que adora nos receber na sua intimidade, nos receber na oração, mas uma oração pura, derramar-se ao Senhor de todo o seu coração, conversar com Ele, contar como foi o nosso dia, a nossa noite, clamar que Ele nos acompanhe no dia a dia. Jesus, caminha comigo, aonde eu estiver, Senhor, onde os meus filhos e minha família estiver, onde que os meus olhos não alcancem, os olhos do Senhor estejam diante deles, protegendo, guardando, zelando. Abençoa o meu dia, Senhor. Guia-me rumo ao céu, ao novo reino de Jesus. Ele está ao alcance da sua oração. Clame a Ele, ore a Ele, busque a Ele.